queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bárbara Karine Soares Pinheiro e eu sou uma intelectual diferentona. Esse aqui é o meu canal. Se inscrevam aqui no canal, tá certo? Curtam esse vídeo, comentem, compartilhem. Hoje a gente vai falar aqui sobre mulheres nas ciências. Vem com a gente e roda a vinheta. 1, 2, 3, 4. Muito boa, né? Maravilhosa é ela, cheirosa que é ela, estilosa que é ela, é ela, inteligente é ela, sarada que é ela, quem mexe dança é ela, quem vai no chão 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 é ela, quem vai no chão. Então, quando eu penso em mulheres nas ciências, eu lembro logo da minha infância. Bárbara, você queria ser uma cientista desde que você era pequenininha? Não, né? Não é comum na favela a gente querer ser cientista. Eu queria ser artista. Eu sempre era aquela pessoa que saía em casa, assim, de trás da cortina, cantando A Cor Dessa Cidade Sou Eu. Minha mãe fala que quando eu era bebezinha, com meses, eu ouvia aquela música Protesto Olodum, né? Força e pudor, liberdade ao povo do Pelô. Ela dizia que eu ficava quietinha do lado do rádio, ouvindo muito atenta, né? Que era uma coisa que mexia muito comigo. Então a arte sempre mexeu muito comigo, a música, a dança. E eu falava que eu queria ser artista. Mas eu lembro de uma conversa que eu tive com uma amiga muito do peito, Paulinha, Ana Paula. Não sei se ela vai lembrar disso, a gente muito pequena. E aí a gente perguntou o que cada um queria ser. E ela disse que queria ser cientista. Bom, a louca do rolê, né? Todo mundo olhou pra cara de Paula assim e fez... Eu, inclusive, fui além, né? Eu fui além. Eu cheguei pra ela e falei, como assim ser cientista? O que é que faz uma cientista? E como que você pensou em ser cientista? Que loucura é essa, né? Eu não me lembro da resposta dela. Hoje a Paula é esteticista, empresária, uma mulher maravilhosa. Mas, enfim, naquele contexto eu não entendia bem, né? E, de fato, a gente não espera que mulheres ocupem esses espaços de poder da sociedade. A ciência é um espaço de poder. E a Paula, assim como eu, é uma mulher negra, né? Então, periférica, favelada. Então, essas questões, elas se acentuam ainda mais dentro desse contexto. A gente vai ter, né, a ciência, como todos os outros complexos sociais, como todos os outros espaços de poder, reproduzindo os sistemas de opressões que estruturam a vida em sociedade. O racismo, o sexismo, a misoginia, o classismo, capacitismo. Então, tudo isso se atravessa de modo interseccional e está ali, representados nesses espaços. Eu costumo sempre falar, e eu acho que no vídeo de racismo científico a gente falou sobre isso aqui no canal, que o máximo desenvolvimento humano ele é representado de um modo masculino, branco, cisgênero, capacitista, né? Quando a gente vai lá ver aquele quadro da evolução humana, desde os primitivos hominídeos até o Homo sapiens sapiens, a gente vai ver uma evolução humana branca, masculina, falocêntrica, né? O pênis está lá demarcando que é um homem cis. E essa lógica de máximo desenvolvimento humano se reproduz em todos os espaços de poder. Então, o que é o humano? O ser humano, a gente aprende no livro de biologia, no livro de ciências, que é um animal racional, né? Então, se estabelecem que homens são mais racionais, que mulheres são mais emotivas, nessas dicotomias que a gente já falou por aqui também, no vídeo de descolonização, né? Que a sociedade ocidental estabelece. Então, razão, emoção, o homem é razão, a mulher é emoção. E aí, justamente por isso, justamente por ser emoção, o espaço da ciência, que é tido na sociedade como um espaço de legitimidade do pensamento, né, de máxima abstração, de máximo afastamento do sujeito em relação ao objeto, de um conhecimento aparentemente neutro, de um conhecimento descolado da realidade, como se cientistas fossem extraterrestres, né? Fossem pessoas que não vivessem no mundo, em sociedade, que não se relacionassem com outras pessoas, como se cientistas não estivessem suscetíveis aos processos políticos e econômicos que impactam a nossa vida no dia a dia. A pandemia está aí para mostrar isso. Desde o golpe de 2016, a ciência tem sofrido fortemente
os abalos, né, de processos políticos que vão de encontro à democracia, e essa ciência se reconhece como neutra, como isolada, como a parte, como a divindade do mundo ocidental. Nessa perspectiva, as mulheres elas são afastadas, né? As mulheres, na minha área, por exemplo, que eu sou da química, eu já falei isso aqui para vocês, quando vocês vão ver a descrição, a minha apresentação no canal aqui eu falo, na química, por exemplo, a gente tem Nobéis na ciência desde 1901. Foi um total de 185 Nobéis. Desses 185 Nobéis, a gente vai ter 7 Nobéis de mulheres. O que é que isso simboliza? Isso simboliza uma concepção completamente androcêntrica de ciência. São homens que são capazes de produzir ciência. São homens que são intelectualizados. Às vezes até mesmo na academia a gente está ali lendo um artigo, a gente vê o nome que é de uma autora e a gente vai comentar em sala de aula e diz segundo o autor, por que essa noção masculinizada, essa colonialidade linguística no sentido do gênero? Porque a gente compreende que são homens que produzem conhecimento e não mulheres. Então as mulheres, elas são vilipendiadas desse processo no âmbito histórico, né? A gente vai ter menos bolsas produtividade para as mulheres, não que as bolsas produtividade elas são designadas por gênero, mas as mulheres elas acabam sendo menos produtivas dentro da lógica acadêmica ocidental, porque elas se desdobram em 1000 atividades dentro de casa, porque a sociedade pautou que as mulheres tomam conta da família, que elas que cuidam. Enquanto que nessa divisão social do trabalho, os homens são provedores e as mulheres são as belas recatadas do lar, cuidam da família. Então ela se desdobra entre aquele familiar que está doente, entre o seu filho, quando ela opta por ter filho, porque não é obrigatoriedade, né? Entre o companheiro, a companheira, entre o trabalho, entre a produção acadêmica, a pesquisa, o ensino, entre tudo isso. Então é uma realidade de uma demanda que cobra muito das mulheres e é algo muito recente, por exemplo, editais compreenderem que mulheres grávidas, mulheres que adotaram e que estão aí em um período de maternagem inicial, seja porque pariram, seja porque adotaram, precisam de um tempo específico para a criança, né? Precisam de um tempo específico. Esse tempo, inclusive, é diferente do homem para a mulher. Por que a licença maternidade é muito maior do que a licença paternidade? Porque a sociedade entende que quem cuida da criança é a mulher, então ela precisa de mais tempo. O homem não, o homem é provedor, então ele tem que voltar para ir trabalhar. Essa é uma lógica cultural que a gente precisa romper cada vez mais, sabe? Então, dentro desse sistema, os editais muito recentemente reconhecem nos programas de pós-graduação que mulheres, elas precisam de uma temporalidade distinta nesse sentido, quando elas têm filhos e filhas. Em outros projetos também, quando elas conseguem editais, né, os prazos precisam compreender. Ainda, infelizmente, grande parte dos programas de pós-graduação no Brasil não compreendem. Então, quando vai lá a avaliação da CAPES, quando as pessoas, a pós-graduação colegiada geralmente vai fazer a avaliação, não leva em consideração se a pessoa pariu, se a pessoa não pariu, se a pessoa adotou, se teve filho, se não teve. O tempo é esse, a lógica de publicação era essa, e se isso não aconteceu, tchau do programa. Essa lógica de produtividade específica, androcêntrica, brancocêntrica, masculina, enfim, é uma lógica que interfere muito fortemente nas nossas constituições. E quando a gente vai falar, por exemplo, de mulheres negras, isso é ainda mais acentuado. Eu escrevi um livro, voltei. Esse livro aqui foi publicado no ano passado, Mulheres Negras na Ciência. E aqui eu vou falar um pouco como que o que a Carla Cotirene, minha irmã, beijo minha deusa, quando ela vai falar dessas avenidas identitárias, né, dessas encruzilhadas, e vai evocar Exu para compreender, dentro de uma dimensão epistêmica, né, a dimensão espiritual da interseccionalidade, ela vai nos trazer que quando essa questão de gênero se articula com a questão da raça, isso se sobrepõe ainda mais de um modo negativo na vida dessas mulheres. Ser mulher, dentro dessa lógica ocidental, é uma performance. Existem várias formas de performar a mulheridade, só que nos empurram para uma única caixinha, a qual nós muitas vezes não nos identificamos com ela, tá certo? Mas a gente vai ter um outro vídeo específico só para falar de mulheres negras na ciência.
ciência, obviamente. Eu quero ressaltar que das 7 mulheres que eu citei, né, no Nobel da Química, nenhuma delas é uma mulher negra. Inclusive, das 186 pessoas do Nobel da Química, nenhuma delas é uma pessoa negra, para a gente entender como que essa questão da raça ela é estrutural em nossa sociedade. A gente até tem mulheres brancas, pouquíssimas, 7 mulheres dentro de um total de 185 pessoas, né, que foram laureadas, mas pessoas negras a gente não tem. E por que a gente não tem? Porque há esse entendimento de uma desintelectualização da negritude em virtude de um entendimento animalizado de suas existências. A gente hoje vai acabar ficando por aqui. Em outro momento a gente volta para falar sobre mulheres negras na ciência, tá ok? Agradeço muito, muito, muito a você que está aqui. Fortalece e compartilha esse vídeo. Beijo grande, obrigada!